Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai fazer um papo muito importante para falar sobre as mães nesse período de quarentena, de isolamento social. A gente só está aguardando um pouquinho até mais pessoas entrarem para dar para a gente conseguir conversar com bastante gente sobre esse assunto que é muito fundamental, né? Inclusive para as mulheres. Então a gente está só aguardando um pouquinho, mas logo logo a gente já começa a nossa conversa. O nosso debate hoje vai, inclusive, acontecer depois de uma notícia muito impactante aí para todo o Brasil, né? A gente acabou de receber a notícia da demissão do ministro Mandetta, que a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19 aqui no Brasil. O ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro têm tido grandes divergências na forma de como tem que ser solucionado como tem que ser feito, né, esse enfrentamento ao COVID. E a principal, né, discordância entre os dois é porque um defende o isolamento e o Bolsonaro, né, defende o isolamento vertical, que acaba sendo o isolamento social somente para o grupo de risco, né, o que acaba sendo, no fim das contas, não resolve o problema, porque você deixar as pessoas de risco em isolamento social, isso permite com que as outras pessoas continuem a circular, e isso pode, inclusive, trazer a contaminação, né, fazer a transferência do vírus para as pessoas que são da população de risco. Então, isso, no fim das contas, significa voltar à normalidade para que o mercado possa se reajustar, né? E isso não é menor, porque a gente está falando de como que a gente vai tratar a vida dos trabalhadores nesse momento em que muitos estão morrendo no Brasil e no mundo vítimas desse vírus. Acho que essa notícia não vem num bom momento até para a gente iniciar essa discussão, porque justamente a questão do isolamento social, o direito de ficar em quarentena, o direito de ficar em casa, é uma luta que é necessária para a gente conseguir combater a disseminação, né, para que essa pandemia evolua no Brasil. Na verdade, eu estava vendo aqui alguns dados, e aqui no Brasil já são 1.736 mortes, né? Esse número hoje, então, já passa de 1.700, quase 1.800 pessoas que morreram no Brasil por conta do Covid-19. Já são confirmados mais de, aproximadamente, na verdade, 30 mil casos no Brasil todo, especificamente, né, os estados mais afetados aí São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. Esses são os 5 estados mais atingidos
pela contaminação do vírus e tem causado efeitos nefastos, né? Então, a gente está falando de morte de pessoas que, por muito, né, por não se manter aí essa medida do isolamento, acaba acelerando esse processo de transmissão do vírus. Esse debate é fundamental, pois o isolamento ele é a medida principal hoje para a gente conseguir frear o avanço dessa pandemia, né? Ao contrário do que o presidente Bolsonaro tem defendido nas redes, no seu pronunciamento, de que a cloroquina, que é a grande solução, é o grande remédio para ser usado e conter o avanço dessa doença, na verdade, não é uma informação segura, porque o estudo do medicamento, assim como da vacina, ainda está sendo estudado, né? Ainda precisa ser certificado de que é essa a substância que consegue tratar os casos de pacientes contaminados com Covid-19. Então, existe um distanciamento muito grande da forma de tratamento do qual o Bolsonaro acredita que tem que ser, né? Então, para ele já existe uma solução que seria esse remédio, a cloroquina, e para nós, né, sabemos que o que funciona de fato, né, nos países onde a experiência do combate à pandemia foi vitoriosa, foi porque adotou a medida de isolamento social. Então, é muito importante que a gente faça esse debate hoje, até porque ele também tem bastante contradição, né? A medida de isolamento, ela também, ao mesmo tempo que ela é fundamental para a gente conter a pandemia, a transmissão, ela também traz algumas contradições, como que a gente está se propondo a debater aqui agora, né? Porque à medida que a mulher não pode ir trabalhar, né? Ela também tem que ter o direito da quarentena, do isolamento social dentro de casa. Assim como os diversos trabalhadores dos outros setores públicos, onde muitas vezes as mulheres necessitam daquele serviço para poder também trabalhar, como a creche, né? Então, tendo as creches não estando funcionando, as escolas não estando funcionando, isso faz com que a família toda, na verdade, né, não só as crianças, estejam também dentro de casa nesse momento, o que é uma medida importante no sentido de combater a pandemia, mas que acaba também significando mais tarefas, uma sobrecarga de tarefas domésticas para as mulheres, que muitas vezes também precisam trabalhar, continuar com o seu trabalho, né? Continuar também pensando formas, as mulheres que trabalham de forma informal, né, que não são as mulheres que são hoje empregadas de carteira assinada, mas que faziam ali o seu trabalho no dia a dia para poder ter a sua renda. Precisam pensar agora, né, como fazer para se sustentar, e nesse sentido é muito importante que se tenha aprovado a medida emergencial do auxílio, da renda básica, do auxílio emergencial, né, no valor de R$600, e R$1.200 para as mães solteiras, né, as mães solos, aquelas que criam seus filhos sozinhas, que no nosso país, inclusive, esse formato de família, né, as famílias que só têm as mães chefiando, cuidando dos filhos, são mais de 1 milhão de famílias. Então, a gente está falando de muitas famílias cujas mães precisam dar conta de ter a renda e da criação dos filhos e também das tarefas domésticas, né? Mas isso tudo também é fruto de como que socialmente ainda é designado à mulher o papel de cuidadora, né? Todo o cuidado da casa, a criação dos filhos, até o cozinhar, o limpar, ainda são tarefas ditas femininas, né? Ainda existe uma grande cobrança sobre a mulher para estar efetuando essas tarefas em relação aos homens. Aqui no IBGE, eu estava fazendo uma pesquisa para a gente conversar, e existe uma diferença discrepante do tanto de horas que as mulheres se dedicam às tarefas domésticas e aos homens. Existe um estudo aqui que estava demonstrando que as mulheres gastam, em média, 20 horas semanais
com tarefas domésticas, ou seja, para além do trabalho normal, né, que ela tem que fazer, também tem mais 20 horas que elas trabalham para dentro de casa. Enquanto os homens trabalham essa média de 11 horas, que é a metade, né, das horas que as mulheres trabalham, se dedicam para as tarefas domésticas. Isso tudo essa divisão sexual aí do trabalho, essa divisão de gênero, de papéis na sociedade, ela tem uma função reprodutiva para esse sistema que a gente vive, que é o capitalismo, muito fundamental, né? O que a gente chama de reprodução social, porque se não tiver quem faça o trabalho de casa, se não tiver quem vá fazer o alimento, ou até antes disso, né? Porque não é só cozinhar o alimento, mas é pensar o que precisa comprar no supermercado, precisar ver se tem os produtos de limpeza certo para poder fazer a limpeza da casa, ou seja, tem todo um trabalho também mental aí incumbido no cuidado, que muitas vezes é sobreposto, né, é colocado isso para as mulheres, mas que todo esse trabalho, muitas vezes invisibilizado e que a gente chama de duplas e terceiras jornadas, são também parte da sustentação dessa sociedade que acaba sendo uma estruturação para que 1% ou poucas pessoas enriqueçam com tudo que a gente produz. Então, esse bate-papo nosso vai ser muito interessante para a gente falar um pouco sobre tudo isso, o que, no fim das contas, o papel desenvolvido pelas mulheres na sociedade, a quarentena, o enfrentamento ao coronavírus, também está ligada ao sistema capitalista e o como, né, que nós podemos caminhar para uma superação dessa situação. Tá, e a primeira, então nós temos aqui 3 convidadas que vão falar a respeito do tema, né? A primeira delas, a Vanderleia, que é educadora popular da Rede Emancipa no Rio de Janeiro, é professora também aí da rede municipal no Rio de Janeiro, é militante também aí no CEP, e vai falar um pouco sobre o tema. Depois a gente vai ter a Anne, que ela é professora e pesquisadora na USP, e também do PSOL de Ribeirão Preto, que fica no interior de São Paulo, e a Débora, que é estudante de nutrição na Universidade Federal do Paraná e também militante do coletivo Juntas. Então, primeiro eu vou passar agora para a Vanderleia, para a gente começar o debate. Oi, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Então, eu acho que já fui bem apresentada, né? E eu também faço parte do PSOL Rio de Janeiro e eu moro em uma comunidade, chama Comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Tá aqui meu secretário perguntando se eu quero água. Vem cá. Meu filho tem 13 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre o isolamento social, né, e as mães das comunidades e das periferias, né? A gente está enfrentando aí um desafio muito grande, porque, como foi muito bem colocado, a gente fica com essa cobrança da sociedade, né, que é o cuidado, né? A educação e o cuidado. Eu trabalho na creche da prefeitura, em creche, e aí a gente vê a importância tão grande nessa luta que a gente travou durante muitos anos e vem travando também, que é a divisão do cuidado e da educação dos nossos filhos, né? A importância desse cuidado e dessa educação para não só para que as mulheres possam trabalhar, porque eu costumo até conversar com as minhas companheiras de trabalho que a gente está lá educando e cuidando das crianças, não só para as mães que vão trabalhar, mas também para aquelas que
o governo deveria dar a importância de estar delas estarem, quando não estiverem trabalhando, terem um curso, terem alguma medida para que essas mulheres, por que elas não estão trabalhando, por que elas não estão estudando e tal. Mas falar sobre pandemia e falar sobre a educação e o cuidado dos nossos filhos e filhas, o isolamento social, também como foi colocado, não pode ser um privilégio. Ele é um direito, que é o direito à saúde, que é o direito à vida. Só que a gente também, além de estar com o isolamento social, com as nossas crianças em casa, muitas de nós estamos trabalhando. Eu, por exemplo, a gente no isolamento está trabalhando mais, eu acho, do que no normal, porque principalmente quem faz parte do sindicato e quem faz parte do trabalho de educação popular, porque a gente também, além de estar com esse desafio do isolamento social, a gente pensa muito nas outras pessoas, né? Falando mais assim como uma pessoa do cuidado da educação, né? Da educação popular principalmente. E uma das coisas que não tem chegado assim a informação, porque as informações que vêm chegando nas nossas comunidades não são informações que brigam, né? Existe um conflito entre o que é real e o que é que as fake news fazem, principalmente com a história da cloroquina, que foi muito bem colocada aí no início, né? E que as pessoas, quando eu vou na associação de moradores e passo pelas pessoas e eu vou perguntando, né, como que está sendo para elas, né, aqui na comunidade, e a gente tem um duelo entre as que estão com medo, né, que estão se cuidando, que falam assim mesmo, não, eu tô me cuidando, mas daquelas que dizem assim, isso aí é tudo intriga, tudo é mentira para acabar com o governo, isso e aquilo. Ou seja, essas informações chegam deturpadas para a comunidade. Uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla, porque além do isolamento não estar sendo tão eficaz nas comunidades, é o uso das máscaras, né? Que o ex-ministro Mandetta, porque agora é ex, né? De uma hora para outra virou ex-ministro, que estava batendo de frente com o Bolsonaro, né? Principalmente no uso da ciência, porque não tem como um médico, né, que se preze não lutar pela ciência, né, são vários estudos que estão sendo feitos, o mundo todo científico se voltou para os estudos para dar alguma solução para essa pandemia. Então, assim, o isolamento é o fator mais importante para a gente estar com esse cuidado de não contrair a doença. Mas também o uso das máscaras é dos meios de não contrair também, e a gente não vê esse uso nas comunidades. Quando a gente desce para a rua, vai para ali, para 28 de setembro, no banco, alguma coisa assim, as pessoas que a gente percebe que têm mais poder aquisitivo, todas estão usando máscara, né? Porque tem essa informação e também tem esse... Eu perguntei para minha vizinha, ela tinha máscara e ela falou, eu não tenho porque eu não comprei, não achei, não tem como fazer. Então, eu acho que é uma das coisas que o governo deveria estar fazendo, mas que, como na maioria das vezes, somos nós por nós, como a gente sempre fala mesmo, e a gente precisa, além da informação, além do cuidado, dar esse direito, que também acaba que é um direito e acaba se tornando um privilégio também. E assim, o desafio de trabalhar e estar com as crianças em casa é um desafio bem importante, porque assim, os meus filhos já são maiores, sim, o meu caçula tem 13 anos e, querendo ou não, eu consegui alcançar assim, alguma coisa de estar de ter as informações, de ter acesso a algumas coisas, mas eu me lembrando dos meus
filhos, quando eram menores, meu filho hoje até me mandou uma foto de um videogame antigo, bem antigo, que ele falou assim: olha, mãe, você se lembra? Que eu e o Lucas, que é o outro meu filho, jogamos mais de 1000 vezes. E isso até me emocionou, porque eu tenho vizinhos, né, que têm filhos pequenos, a vizinha de cima tem 2 meninos, e as pessoas não têm acesso ao mínimo, ao básico, sabe? Que é um videogame antigo. Mas se essas pessoas têm acesso, aqui no Rio de Janeiro a gente está numa luta com o CEP, que o CEP está querendo colocar as crianças para estudarem em casa numa forma EAD para pessoas que não têm acesso nem ao celular, quanto mais um notebook ou um computador em casa. Então, assim, a gente vê várias informações, né? Site de recreação, como a gente se organizar. Tem um que fala como organizar nossas vidas e a dos nossos filhos no isolamento. Mas o que a gente fala para as mulheres que, como a minha vizinha trabalha na farmácia e precisa deixar os filhos em casa com a avó ou com o companheiro, né? E os seus filhos ficarem isolados. Então, assim, nós do CEP, a gente tem travado uma batalha muito grande contra essas medidas do governo, que vão contra não só essas mães e essas crianças que não têm acesso a materiais básicos, né, que deveria ser um notebook e tal, mas também das nossas companheiras trabalhadoras da educação, as nossas companheiras que são terceirizadas. A gente recebe uma chuva de informações de pessoas que já perderam seus empregos e que estão em casa precisando de cesta básica, que estão precisando de itens básicos, que a gente também está com a campanha aqui com a Rede Emancipa de material de higiene e de limpeza. Então, os desafios são muito grandes, né, para as mulheres e principalmente para as mulheres das periferias, da Baixada Fluminense. A gente tem relatos lá de Belford Roxo, né, que é uma das unidades que a gente tem de Emancipa, e principalmente nas comunidades, né? Eu acho que eu costumo dizer que é uma contradição eu dizer que eu sou uma privilegiada, porque eu moro numa comunidade, mas eu tive a sorte, posso dizer assim, ou o esforço, que não é uma romantização, de conseguir estar num concurso público e de ter o básico do básico, mas eu tenho. E tem muita gente que aqui ao meu redor, ao meu lado, em cima, para trás, muitas companheiras mesmo, que são terceirizadas e que estão vivendo agora com essa tortura, né? Uma amiga minha me ligou quando soube da demissão do Mandetta, me ligou desesperada, falando como é que vai ser, o que vai acontecer agora e tal. E a gente também tem esse desafio, né? Porque a gente é forte, mas é aquilo, a gente precisa estar, além de estar ajudando, estar se ajudando, estar pedindo ajuda, mas é uma tarefa bem pesada. E, para além disso, a gente tem esse desafio, né? Da gente estar com medo, da gente estar sem saber o que vai acontecer amanhã, da gente estar com o desafio do que vai ser o futuro, mas a gente também tem uma esperança, né, que somos nós, mulheres, que estamos na frente da luta sempre, estamos sempre na linha de frente de batalha, a gente também precisa estar se preservando, mas ao mesmo tempo a gente não está descansando, que é contra, sim, esse governo louco, o governo do Bolsonaro, que, para início de conversa, né, o ministro, o Paulo Guedes, queria dar R$ 200, isso porque estava sendo pressionado. Mas nós, que somos da oposição, com muito orgulho, e vamos continuar assim, lá no Congresso, com os nossos parlamentares, as nossas parlamentares, né, na oposição, lutando e exigindo, né, pela renda básica emergencial, que foi de R$ 600, mas deveria ser mais, poderia ser mais, deveria ser um salário mínimo, e está colocando para frente a nossa luta, a luta das mulheres, né? Mais uma vez, colocando em
foco a educação, que está sofrendo muito, vai sofrer muito. Uma das coisas também que é a nossa luta, que a gente precisa colocar para frente, que é o Adia Enem, porque nós vamos ser muito prejudicados com isso, principalmente os nossos filhos, as nossas filhas, né? O exemplo aí do Emancipa, que está na linha de frente pela educação, para que a nossa juventude entre na universidade, que alcance um lugar que é negado para a gente sempre, e principalmente agora na pandemia. Como a gente já está ouvindo muito falar, inclusive eu vi uma pessoa aí falando do banco, falando, nós entramos na pandemia de um jeito e vamos sair de outro por causa das doações que eles estão fazendo. Eu estava conversando vendo e falando com meu filho assim, eles não fazem mais do que obrigação, eles não tinham nem que estar falando que estão fazendo um favor. Eles enriquecem as nossas custas, nós somos a base da sociedade, as mulheres são a base da economia, tanto que o desespero do Bolsonaro e do Paulo Guedes para colocar as pessoas na rua para trabalhar é com a desculpa de que a economia não pode parar. Se a economia não pode parar e nós estamos em casa, algumas, né, em casa, e a economia vai parar, isso significa que nós, mulheres trabalhadoras, somos as mulheres que movimentamos a economia, né? Sem a educação, sem as mulheres, a economia não vai continuar. Então, assim, nós temos um desafio muito grande, né? As nossas crianças também são seres pensantes, são pessoas políticas que também estão enfrentando essa pandemia e muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Eu acho que é uma coisa também que a gente deve pensar bastante, né? Só para concluir, eu logo no início do isolamento, eu saí ali, eu sempre falo com as crianças, né? Porque eu trabalho com criança, então assim, as crianças estavam brincando na rua e aí eu fui falar com elas, né? Além de ser educadora popular, porque onde eu passo, eu me meto na conversa dos outros, dando as informações que são necessárias. Então, assim, as crianças estavam brincando na rua e eu fui falar com eles, olha, gente, vocês não estão sabendo o que está acontecendo. Existe uma pandemia, a pandemia é uma doença que está no mundo inteiro. Vocês estão aí na rua brincando, vocês podem levar essa doença para a mãe, para a avó de vocês. E logo depois, quando a gente foi fazer a distribuição dos kits aqui na comunidade de material de limpeza e higiene pessoal, o menino falou assim para a avó dele, olha, eu só soube disso que ela me falou. Ou seja, as crianças não estão tendo essas informações, né? Essas crianças estão ficando na rua, essas mulheres que são as avós e as mães dessas crianças, muitas vezes, as que estão em casa porque foram ou demitidas ou são diaristas e não estão recebendo o seu pagamento, né? As pessoas que estão correndo risco de realmente de pegar essa doença. Assim, a gente tem esse desafio, que é o desafio do cuidado e da educação dos nossos filhos, né? A maioria das mulheres da comunidade são pessoas que não estão tendo direito do isolamento ou que estão em casa porque perderam seus empregos. Mas nós também que estamos precisando trabalhar por casa, também temos esse desafio, né? Que é manter a rotina do trabalho e a rotina do cuidado com a casa e com os filhos. É isso, muito obrigada pelo convite. Muito bom, Rodeleia, ótima contribuição. Depois continue com a gente, porque tem comentários ali também a respeito da sua fala. Eu vou passar agora para a Anne, então, comentar, né, um pouco da situação da pesquisa também, da ciência e também, obviamente, a sua função como mãe aqui na quarentena. Eu sou a Anne, sou professora universitária da Universidade de São Paulo, daqui do campus Ribeirão Preto. Sou bióloga de formação, mas atuo na área de paleontologia. E sou membro aqui do pessoal Ribeirão Preto. Muito obrigada pelo convite para essa live de hoje.
Estou muito contemplada com a fala da Tamires e da Wanderleia, né, da necessidade da gente rediscutir, né, um feminismo para os 99%, né, que não fique apenas para o 1% da riqueza mundial, né, e as mulheres, como a Tamires bem colocou, elas fazem parte dessa reprodução social, né, ainda mais em tempos de coronavírus, de pandemia e de isolamento social, porque nós sabemos que dentro da questão de gênero, as mulheres que são mais afetadas, né, elas têm classe e têm cor aqui no Brasil, né? O país é um país muito desigual e a relação e as relações de trabalho que foram muito bem descritas pela Wanderleia vão refletir diretamente se essa mulher hoje numa condição de pandemia, né, e orientações dos órgãos tanto o Mundial da Saúde e, querendo ou não, o Mandetta, agora já ex-ministro, orientava, né, o isolamento social, muitas dessas mulheres provavelmente não estavam conseguindo, né, não estão conseguindo, desculpa, cumprir um isolamento social condizente, porque é muito difícil conciliar, né, uma vida doméstica, os filhos em casa, e cuidando de parentes ou familiares idosos ou com doenças crônicas, quando a gente está vivendo, né, sobre a ameaça da redução salarial, do desemprego e da informalidade, né? Hoje mesmo estava passando no Jornal do Meio-Dia daqui de São Paulo a grande dificuldade das mulheres imigrantes, né, as bolivianas, que são praticamente trabalham nas indústrias têxtil, né, de costura, e que as empresas elas pararam e aí cortaram o salário, e essas mulheres com filhos em casa, né, o marido também trabalhando nessas frentes de produção, sem ter o que dar de comer para as crianças e ter que explicar por que a comida está tão pouca, sendo que crianças sempre querem mais, né, ainda mais num momento de isolamento, né? Mas a gente teve um grande avanço, que foi a vitória da renda básica, né, para as mães chefe de família e mães solos, né, que pode chegar até R$ 1.200, né, e é um avanço e nós esperamos que isso possa chegar em todas as pessoas e também para essas mulheres, para essas pessoas que estão tão necessitadas, né, nesse momento de alimentar seus filhos, né, e seus familiares. Especificamente sobre o Covid, né, quando a gente traz a questão da pandemia, é bom a gente lembrar também que, para além da pauta de mulheres, né, que está sendo proposta hoje, que é as mães em quarentena, nós temos uma questão também da defesa da ciência, né? O ano passado foi marcado pelos grandes movimentos, né, estudantis e de trabalhadores, né, contra os cortes da educação, né, principalmente na educação superior, né, no cortes da CAPES, né, pela ameaça de extinção do CNPq, que são os órgãos de fomento à pesquisa e formação de recursos humanos e que são a base da força de trabalho para descobrir novos fármacos, de fazer testagem em massa, né, da população, para saber quantas pessoas estão assintomáticas, quantas pessoas de fato estão com sintomas, para a gente poder fazer projeções de velocidade de propagação e que isso pode refletir em algum momento sinais, né, de quando nós iremos sair desse isolamento social, né, e que pode permitir então que as pessoas consigam retornar à sua rotina antes, né, do processo de isolamento social. Então, a educação e a ciência, que eram, ano passado, vilões, né, do ministro Ventral e do governo Bolsonaro, né, agora está se demonstrando que ela é muito necessária para esses tempos, e as universidades que foram tão perseguidas, né, seus estudantes, seus professores, os técnicos administrativos foram tão perseguidos, agora está se vendo a necessidade de quanto é importante a pesquisa básica e inclusive avançada que são realizadas em nossas instituições públicas, né, de ensino superior.
É só o Bolsonaro que nega isso, o Weintraub, mas 95% da pesquisa realizada no Brasil são feitas, né, são realizadas dentro das universidades públicas brasileiras. Não é à toa que a Universidade Federal de Pelotas, mais recentemente, começou a fazer, foi essa semana, inclusive, né, foi anunciada 2 semanas atrás, e agora está começando a sair, já saíram os primeiros resultados de uma pequena amostragem que eles estão realizando no Rio Grande do Sul, com o apoio do governo do estado, e os testes que chegaram agora, né, do governo federal também estão chegando para esse grupo de pesquisa, começaram a analisar populações do Rio Grande do Sul para, de fato, quantificar as pessoas, né, através dos dados, né, de mostrar quais são as pessoas, né, ou quais são as regiões que estão tendo maiores focos, e assim pensar políticas públicas de saúde, de sanitárias, e posteriormente conseguir fazer algum levantamento, né, de quando poderemos voltar à nossa rotina normal. Um outro exemplo que eu posso trazer, né, de como as universidades estão apoiando nesse momento tão difícil na história mundial, é o caso da minha própria universidade, a Universidade de São Paulo, onde recentemente foram divulgados, através dos fóruns de dirigentes da universidade, que mais de 200 grupos de pesquisa e de pesquisadores estão em diversas frentes de combate ao coronavírus, ou fomentando os equipamentos de ventilação, né, os famosos ventiladores, né, para os casos mais graves, né, acometidos pelo coronavírus, e também na pesquisa de testagem, né, reagentes, avaliação dos materiais de proteção a pacientes e profissionais de saúde, né, e como, né, também junto, que nem a Universidade Federal de Pelotas, como pode-se, então, se retomar essa questão do retorno, porque, veja bem, quando a gente fala de pessoas em isolamento social, isso implica uma reação em cadeia muito grande internamente das famílias, né? Porque no caso das mulheres, são elas que estão lidando com a questão do ensino à distância. Então, isso é realidade na universidades, no caso aqui das 3 estaduais paulistas, né? Mas também é realidade para mães, né, que têm filhos de escola particulares que estão lidando com essa situação agora. Eu sei que são universos totalmente diferentes, mas tem coisas que têm um ponto em comum, que é como uma mulher trabalhadora da universidade, por exemplo, uma docente, nesse momento, eu vou usar o meu exemplo, que está em isolamento social, ela consegue reconciliar filhos menores de 10 anos, eu tenho um filho em idade de educação infantil, de 5 anos, e uma bebê de 1 ano e 10 meses, frente a toda uma dupla jornada de trabalho que foi muito bem descrita pela Tamires, né? Se eu já fazia antes minhas 20 horas de jornada semanal de rotina doméstica, essas 20 horas empacotadas junto com as minhas 40 horas que eu não parei, né? A universidade decidiu não suspender as aulas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e reuniões de colegiados e tudo mais. Como conciliar, né, as tarefas domésticas, cuidado dos filhos, né, frente a tudo isso? É óbvio que os casos assim mais agudos, né, como eu tinha dito lá no início, que tem cor, né, e tem classe, ela fica muito mais evidente em mulheres que estão à beira de perder seu emprego e cair na informalidade, né? Porque, muito embora se tenha hoje o avanço da renda básica, a gente não sabe o que vai ser o depois, né? O quanto essas medidas, né, de reparação no momento, elas vão ser estendidas para poder possibilitar que essas mulheres voltem ao mercado de trabalho, mas todas elas vão compartilhar essas dificuldades domésticas, porque, querendo ou não, somos uma massa, né, que, assim, tem dados, como a Tamires trouxe, né, que são dados importantes de quantas de nós realizamos o trabalho doméstico e quantas de nós somos chefe de família, né? No caso das professoras ou
docentes e pesquisadoras na área da academia, 54% das mulheres, né, mesmo tendo um emprego estável, né, ou tendo uma bolsa de pós-graduação, elas são responsáveis de todos os cuidados das crianças, né, e apenas 34% dessas famílias vão ter apoio de um companheiro ou de uma companheira. Então, embora a relação de classe ela seja ainda distoante entre as mulheres, o que nos liga é justamente essa forma de trabalho, dessa reprodução dos papéis de gênero dentro da reprodução social, que vai nos afetando como um todo, né? Então, para concluir, eu queria fechar um pouco o que a Wanderleia falou. Infelizmente, algumas universidades do Brasil, como as 3 universidades paulistas, estão com essa posição de manter o ensino à distância ou o ensino remoto emergencial, como eles querem dizer, como forma de não parar o calendário escolar. Isso cai totalmente por terra quando a gente já tem as universidades paulistas, no caso da USP, sendo de mais de 40% dos alunos hoje são oriundos de escola pública, né, e de condição socioeconômica muito distinta do que era a realidade da universidade até a implementação das cotas de 4 anos para cá. A universidade ela não suspendeu a aula, mesmo tendo todos esses problemas, né, de acesso à internet, à informação, que os docentes estão utilizando, né, como ferramentas digitais para as suas aulas, isso tanto na pós-graduação e tanto na graduação. Então, a gente está observando no ensino superior evasão escolar, né, trancamento de disciplinas e de cursos de alunos que não têm condições nenhuma, porque a realidade das universidades paulistas hoje mudou, e isso tem que ser revisto, né, junto, né, a todo o corpo docente e discente, porque de fato tem muita gente sendo excluída dessa educação, seja ela universitária, seja ela pública, e que depois, né, pode refletir, né, na meritocracia, né? Na verdade, essas universidades continuam mantendo uma postura muito meritocrática, quem tem acesso continua, quem não tem vai continuar sendo excluído. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Anne, que veio aqui trazer um debate muito importante sobre a importância da ciência também, da pesquisa, das universidades, o papel que elas cumprem para o desenvolvimento científico no enfrentamento agora do Covid, né? E eu queria chamar, né, a estudante, então, a Débora, que ela é estudante de nutrição da Federal do Pará, e aí vai falar um pouco também aqui com a gente agora. Débora, acho que seu microfone está desligado. Já comecei totalmente errado, né? Tá ótimo. Acho que o microfone estava desligado, mas enfim, voltando. Boa tarde, me chamo Débora, já fui apresentada, sou estudante de nutrição, sou aqui do Norte, da UFPA, de Belém do Pará. Queria agradecer a todo mundo que está vendo essa live aí, que está aqui com a gente, acompanhando, né? Do nada o Mandetta caiu, assim, a gente estava se arrumando aqui, aí, gente, como assim o Mandetta caiu, foi demitido? E aí, tipo, todo mundo ficou, meu Deus, né? Então a gente já tá vendo aí como essa conjuntura tá louca, né? E como a gente precisa estar sempre se atualizando, enfim. Todas as lives que estão rolando agora são muito importantes, né? Da gente estar discutindo um pouco mais de política. E acho que foi uma atitude muito, muito bacana do Coletivo Juntas, né? Da gente estar fazendo uma live agora sobre mães na quarentena, porque a gente, enfim, a maternidade é sempre algo que às vezes a gente acha que a gente é esquecida, enfim, a gente sempre é invisível, né? Parece que as mães têm que dar conta de tudo e são obrigadas a dar conta de tudo. Então, a gente acha muito bacana que a gente está vindo aqui conversar um pouco sobre isso, sobre a maternidade, sobre estar na quarentena, sobre, enfim, a conjuntura. Acho que tudo isso está muito linkado mesmo. E é muito importante a gente estar fazendo essa discussão hoje. Primeiro, eu queria me apresentar enquanto uma mulher estudante, né?
Acho que a vida de uma pessoa que estuda e tem um filho ainda na universidade, ela é um pouco difícil, ela é um pouco atropelada. E daí, por exemplo, meu filho agora ele tem 1 ano e 1 mês, ele é pequenininho ainda, né? E eu tive que muito cedo voltar a estudar, né? Não tive o privilégio, digamos assim, de ter que parar, esperar, enfim, eu parar de amamentar para voltar ou trancar um semestre. Não deu para fazer isso. Então, muito cedo eu tive que voltar a estudar. E aí eu percebi a dificuldade que era, principalmente no quesito de ele ser muito jovem ainda, muito novinho, amamentar, né? Era muito difícil. A minha sorte é que eu tenho uma rede de apoio que é muito grande, né? Do meu companheiro, da minha mãe. Então, não ficou tão pesado, mas de qualquer forma acaba sendo pesado, enfim, pela rotina, pelo dia a dia, né? E, enfim, a gente tá com aulas, sem aulas nesse período da quarentena, né? Como foi falado na live anterior, da gente, enfim, tá com a universidade, né? Ter adotado a questão do isolamento social, as escolas, as creches também, é uma atitude muito importante, né? Para que, enfim, a gente preserve nossas crianças e que a gente se preserve também, enquanto mãe, né? Para que a gente não esteja na rua correndo risco, né? E as crianças também não estejam correndo esse risco, né? Principalmente as crianças que são muito, muito jovenzinhas ainda, muito pequenas, né? Mas daí a gente já encontra um outro problema, que é o problema de a gente estar com o filho direto em casa, né? Daí eu, por exemplo, que sou uma mãe que sou estudante, que tenho condições de estar na casa com meu filho, é uma coisa boa. Mas aí tem mães que são trabalhadoras, que não têm condições de estar em casa, né? Que não foram liberadas dos seus serviços. Isso é um problema muito grande, né? Que muitos serviços ainda não adotem o isolamento social. Muitas mães que são empregadas domésticas, né? Que trabalham, enfim, trabalhadoras informais, que não conseguiram parar ainda de alguma forma e não tem que deixar seus filhos. Essa é uma problemática muito grande, né? E aí os filhos foram liberados das escolas. Mas aí com quem que eu vou deixar meu filho, né? Às vezes as mães solos não têm quem deixar seus filhos, não tem uma rede de apoio, não tem como pagar alguém, enfim, essa é uma questão também que é muito difícil. Daí a importância, né, do auxílio emergencial para as mães que são chefes de família, que vão receber até R$ 1.200, né? Extremamente importante, né? Para que já sane um pouquinho aí, não vai resolver o problema, mas pelo menos vai ajudar um pouco aí nessa questão, principalmente das mães que não têm renda, que não trabalham, enfim, que vão precisar realmente, né? Para que elas não saiam, enfim, se submetam aí enfim, estar em contato direto com o vírus, que a gente sabe que está cada vez mais aumentando e que o isolamento ele tem que continuar, ele não tem que parar, né? Então, daí a gente percebe a importância, né, das universidades, das escolas, das creches terem adotado a questão do isolamento social, né? Mas daí, por exemplo, tem muitas universidades muitas faculdades que adotaram a questão do ensino à distância, né? A pessoa, ela está em casa, mas ela tem que continuar escrevendo, tem que continuar estudando. E daí, existe também uma outra problemática, que é a questão de você estar com seu filho na sua casa e você não vai conseguir estudar, né? Não sei o que as companheiras... a primeira companheira que falou tem um filho que é um pouquinho maior, então ele já pode ajudar um pouquinho nesse quesito, né? Mas quando a gente tem um filho que é menor, é muito difícil, assim. Praticamente é uma missão impossível a gente conseguir estudar com uma criancinha mexendo o tempo todo, andando, quase subindo na parede, que é o caso do meu filho, que começou a andar agora, então ele fica, enfim, ensandecido em qualquer lugar que eu possa deixar ele não para, né? Porque agora que ele está descobrindo o mundo, então agora que ele pode mexer em tudo que ele quer. Então, é uma missão basicamente impossível tu conseguir estudar com o teu filho em casa, assim. Eu acho que a companheira que me antecedeu, que é professora, ela estava falando um pouco antes da dificuldade dela de conseguir fazer uma aula com a filha dela, né? Então, daí eu acho que todas as mães que estão assistindo essa live entendem que também é muito difícil. Então, acho que tem que ter uma rede de apoio, um auxílio também maior para essas mães para essas mães que estão em casa, mas que precisam
ainda prestar conta com a sua faculdade ou algo do tipo, né? Mas, enfim, é difícil, porque eu tô com meu filho aqui, não tenho que deixar meu filho, vou ter que ficar só eu e ele em casa e não vou conseguir estudar, não vou conseguir fazer trabalho nenhum, vou levar falta, vou perder ponto, né? Então, isso é uma problemática muito grande para essas mães, que eu acho que tem que ter uma compreensão maior das faculdades, enfim, dos próprios professores nesse quesito, né? Eu acho que a gente tem que ter compreensão de que não é porque você está na sua casa, que você está de quarentena, que você tem o tempo todo do mundo para fazer o que você quiser, para participar de tudo o dia todo e pronto, não, né? Porque a gente que é mãe sabe que, na verdade, a gente não tem tempo. Quando a gente está em casa, o que a gente não tem é tempo para fazer as coisas, principalmente quando a gente está só com o nosso filho, que não para, toda hora tem que fazer alguma coisa, toda hora ele está pedindo alguma coisa. Então, realmente, é muito difícil, assim. Daí, a gente, assim, tem muito orgulho, né, de estar num coletivo em que prioriza muito as mulheres, né, em que as mulheres são linha de frente, enfim, as mulheres mães também são linha de frente, discutem política, atuam, né, a juventude e as mulheres foram protagonistas das lutas contra o Bolsonaro, né, desde a da época da eleição, né, até agora. Então, principalmente mulheres, puxam fora Bolsonaro, né? Eu acho que isso é extremamente importante. A gente percebe que a gente está vivendo aí com um governo que é extremamente irresponsável com as nossas vidas. E a gente precisa que esse governo saia, né? Não dá mais para continuar com um presidente irresponsável, né? Que acabou de demitir, por exemplo, o ministro da Saúde em meio a uma pandemia que a gente está vivendo agora. Então, mais do que nunca é necessário que a gente chame fora Bolsonaro, inclusive teve panelaço agora no próprio pronunciamento do presidente, né? Mostra aí uma outra forma de organização também, já que a gente não está podendo ir às ruas, já que a gente não está podendo, enfim, mobilizar da maneira que a gente sempre mobilizou, porque a gente está vivendo um período que a gente nunca viveu antes. A gente precisa encontrar outras formas de resistir e de mostrar que a gente está insatisfeito e de mobilizar, né? E para isso a gente chama o Fora Bolsonaro e faz barulho na nossa janela e grita e bate panela ou o que for, né? Para mostrar que a gente está insatisfeito com esse governo e que a gente não vai deixar que ele ataque as nossas vidas, que ele ataque as vidas das mulheres, das mães. A gente não pode deixar que esse governo continue, né? Daí a gente percebe a importância de todos esses atos de resistência contra esse governo e que muitas mulheres são linha de frente, sim, desses atos, né? Muitas mulheres estão insatisfeitas e querem atuar cada vez mais para que esse governo caia, né? Daí acho que a gente tem que ter como bandeira prioritária, além do Fora Bolsonaro, a própria defesa do SUS, né, que é o nosso sistema único de saúde, um SUS que seja universal, que seja gratuito e de qualidade, né? Do jeito que está também, está muito difícil, né? O SUS está cada vez mais sucateado e com essa mudança de ministro da saúde, esse ministro que já estava também não era, enfim, o ideal, né? Era um ministro que incentivava a iniciativa privada, enfim, o ministro dos planos de saúde, mas ele era um ministro que estava atuando de uma maneira responsável com o nosso país, era um ministro que, enfim, estava adotando o isolamento social como uma medida necessária e, afim, a gente não sabe o que esperar desse novo ministro que vai assumir, né, que já assumiu. Então, a gente precisa mais do que nunca levantar a bandeira do SUS, né, da educação pública de qualidade, da saúde pública de qualidade, desculpa, né, e também a defesa dos profissionais da saúde que estão sendo linha de frente, enfim, dessa pandemia e estão botando sua cara, enfim, tem que trabalhar, não pode deixar de trabalhar e muitos não estão com os equipamentos necessários, inclusive ontem aqui no estado, aqui na nossa cidade, teve um protesto em frente ao pronto-socorro da 14 de março, ao PSM, de profissionais da saúde que não tinham os equipamentos necessários para, enfim, para trabalhar. E isso em meio a uma pandemia, em meio ao momento que a gente está vivendo, é extremamente problemático, né? E muitas mulheres estavam lá, muitas mulheres estavam sendo linha de frente desse ato, né? Em frente ao pronto-socorro, porque não dá para continuar do jeito que está, né?
eu sou uma mãe, eu tenho família, né? Eu tenho meu filho e eu já estou me isolando da minha própria família porque eu tenho que vir trabalhar todo dia e eu ainda não tenho os equipamentos de saúde que são necessários para vir trabalhar. Então, isso é extremamente problemático, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, melhorar essa situação, né? A gente precisa de um apoio para todas essas mães, né, que estão na linha de frente aí. A gente precisa manter o isolamento, né? Porque manter o isolamento ele é necessário, tanto para as mães quanto para os filhos, né? As universidades, as escolas, enfim, precisam continuar paradas nesse momento que a gente está tendo de pico, de, enfim, aumento cada vez mais dos casos. A gente precisa que saia o auxílio emergencial para todas as mães, né, que estão precisando. Enfim, foi muito bom o fato de que as mães que são chefes de família vão receber o dobro, né? Acho que é uma obrigação desse governo, né? Apesar de que não foi uma proposta do governo em si, mas ele só fez isso porque foi pressionado, mas é uma obrigação, né, com as mães desse Brasil, né? Enfim, receber uma quantidade maior, né? Porque, enfim, tem que botar comida na mesa, mães que são chefes de família, que tem que sair para trabalhar, que não tem que querer deixar seus filhos. E a gente precisa mais do que nunca, né? Tá lutando aí para que esse governo saia, lutando pelas nossas vidas, né? E, enfim, eu desejo muita força para todas as mães, para todas as mulheres, né? É um momento que vai passar, é um momento que é necessário que a gente fique em casa, mas é um momento que vai passar também e que a gente se cuide e esteja cada vez mais atuante nas lutas que vão vir, né? Daqui para frente. É isso, né? Depois eu volto com vocês. Muito obrigada, Débora. Aqui a sua intervenção foi muito necessária, porque também reafirma essa necessidade de que a primeira cobrança que a gente tem que fazer nesse momento é realmente de esse inimigo, esse grande inimigo da população e da saúde, ele tem nome e sobrenome, é Jair Bolsonaro. Então, lembrar que a medida, né, de tirar o presidente, né, as suas inúmeras inconsequências que ele vem tomando como medida nesse momento tão crucial para a população brasileira, não pode ficar imune, né? Não pode ser, não podemos ser governados por alguém que está agindo contra as nossas próprias vidas, né? Então, eu queria aqui comentar também alguns comentários e perguntas que fizeram durante as suas intervenções, e aí depois cada uma tem 5 minutos para responder, tá? Conforme as considerações e o que vocês acharem necessário. O Eduardo perguntou aqui: podem comentar sobre a diferença para as mães que são trabalhadoras informais? Como elas sentem mais e se elas sentem mais essa vulnerabilidade, né, de estarem em isolamento social e serem mães solo, e serem trabalhadoras informais, desculpa. A Letícia também comenta sobre aí o conflito que as mães solos têm, tanto de perder o emprego nesse momento e, ao mesmo tempo, um medo de ir trabalhar e se expor ao risco do vírus e expor o seu próprio filho ao risco do vírus, né, ao risco da contaminação. Então, ela pediu para comentar um pouco sobre esse conflito que as mães solos sentem. A Tatiana também comentou aqui, fez 2 comentários muito importantes, um sobre o EAD, né, de como se coloca nessa situação, se é uma alternativa viável que a educação se transforme aí num EAD, né? Importante a gente falar sobre isso, e também fala sobre a condição dela de professora e pesquisadora na universidade. Então, a gente refletir os ataques, né, que as universidades vêm sofrendo, o corte das bolsas, do incentivo à pesquisa, o quanto que isso impactua para a gente responder esse momento de agora. A Adri também pergunta sobre as mães que estão sobrecarregadas nesse período, quais as medidas, quais as soluções que a gente pode encontrar nesse momento para poder amenizar essa sobrecarga, né? Então, o que poderia ajudar as mães nesse momento, né? Quais seriam as medidas?
E a Ana Paula, que faz um comentário aí também sobre a questão das mães que são estudantes, que nesse período, como a Débora bem colocou aqui na fala dela, tem toda uma dificuldade também de estar conseguindo se concentrar para os estudos, porque existe o cuidado ali com os seus filhos que estão sempre demandando bastante atenção. Então, que isso, inclusive, é um prejuízo, né, na forma do ensino, né, do quanto que você consegue dar atenção. E, por outro lado, também, para as mães que estudam nas universidades particulares, tem toda a questão também de pagar por um ensino que não foi aquilo que foi ofertado, né? Então, tem toda uma contradição também para as mães que são estudantes de universidades particulares. Então, para a gente falar um pouco sobre essa situação. Eu queria, antes de abrir o espaço de voltar novamente para as meninas, falar para quem não conhece, que a gente, 3 deputados do PSOL, né, a Sâmia Bonfim, o David Miranda, a Fernanda Melchiona, protocolaram o impeachment do presidente Bolsonaro, que a gente vai colocar aí no link dos comentários depois, como uma medida para que a gente também sane essa crise que é econômica, que é social e que é sanitária. Então, para quem quiser depois acompanhar e assinar essa petição apoiando o pedido de impeachment, vamos disponibilizar aqui nos comentários também, tá? Então, podemos voltar na mesma ordem, tá? Primeiro a Vanderleia responde 5 minutos, depois a Anne e depois a Débora. Pode ser? Vou passar aqui para a Van, então. Pode ir. Oi. São perguntas bem importantes, mas eu acho que a gente não tem uma resposta pronta, né? Que é bem complicado, como a nossa companheira falou, o filho dela tem 1 ano e pouco, e ela está na rede bem forte, né, do companheiro e da mãe dela, que eu acho que o trabalho, os estudos, assim, para quem tem filhos, é muito importante ter essa rede, só que a gente está num período de isolamento social. Para quem, no caso, não tem essa rede de solidariedade, fica mais complicado ainda, porque assim, as pessoas não podem vir de fora para ajudar a gente de casa. Mas, assim, o trabalho tem que ser dividido com as pessoas da casa, geralmente com a mãe, ou com o companheiro, ou com os filhos velhos, que no meu caso é assim. Uma solução para o trabalho doméstico nesse período também não tem muita solução, mas o que eu geralmente o que eu gosto de fazer, tanto em época normal, mas também principalmente agora, é as tarefas, não se cobrar tanto, porque a sociedade já cobra de nós. Eu acho que nesse momento a gente tem que se cobrar menos, principalmente, ter um autocuidado com as informações que vão chegando, ter um autocuidado com a nossa rotina diária, né? A rotina de horário de acordar, horário de fazer as coisas, mas de ter esse autocuidado, de não estar o tempo todo querendo arrumar tudo, fazer tudo, deixar tudo pronto, porque é uma obrigação e tal. Eu acho que é mais uma forma também de se organizar e de pensar no que a gente gosta de fazer um pouco daquilo que a gente gosta de fazer e tal. Falando das trabalhadoras formais no isolamento, né, a gente precisa dar as informações, né, para essas pessoas também estarem entrando fazer o cadastramento da renda básica e dessas estarem procurando redes de solidariedade que existem, né? O Emancipa é um deles. Existem também várias nas associações de moradores, por exemplo, né? De estarem se informando dessas redes de solidariedade também, procurando com as amigas, assim, sempre aí vai chegar alguma informação nesse sentido, porque as trabalhadoras informais ainda não receberam a renda básica, né? E as pessoas que estão acostumadas, por exemplo, eu tenho uma companhia que é do Fórum Estadual de Mulheres Negras,
que ela tem uma carrocinha de som e elas não estão trabalhando, então elas estão sem renda, estão sem trabalho. Essas pessoas estão com esse problema que é muito sério, que é uma coisa básica. Então, assim, a gente precisa também estar, além de estar ajudando essas pessoas, estar informando das redes de solidariedade. E falar um pouquinho do EAD, o que eu acho que a gente tem que focar bastante, né? Os sindicatos dos profissionais de educação CEP aqui no Rio de Janeiro e o CIN, que é dos profissionais de educação, também estão com começando a encabeçar, né, o Adia Enem. Então, um adiamento do calendário escolar seria muito importante nesse momento. Eu faço pedagogia EAD, mesmo fazendo normalmente EAD, eu não estou conseguindo me concentrar no EAD, em estudar, parar para estudar, porque a gente vive um momento que é muito delicado, né? Um momento de grandes dúvidas e incertezas, um momento de que a gente tem que ter um cuidado redobrado para além do que a gente já tem. Se nós já temos, normalmente, 20 horas, né, de trabalho, no caso, 9 horas a mais de trabalho doméstico que os homens, agora a gente está tendo muito mais. E tempo para estudar, para se organizar, para parar para estudar, é muito difícil a gente estar se organizando para isso. Por mais que a gente estude, a gente esteja trabalhando, é um momento muito delicado. Então, assim, para como a companheira falou, né, da meritocracia, de pessoas que não têm esse prejuízo, né, vamos dizer assim, de um cuidado a mais, que é estar trabalhando, estar estudando com as crianças em casa, e pessoas que têm todo o aparato e estrutura para isso, né? Nós, mulheres, cobra mais. E acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar para a gente se cuidar mais, para além da pandemia, mas principalmente agora, para a gente se cuidar mais, pensar mais na gente e não se cobrar tanto. Então, assim, eu tenho pensado muito assim em mim, apesar de estar tendo muitas reuniões, estar tendo muitas coisas, tentando me organizar, deixar um tempo para mim, para poder também não ficar tão mal, né? Tem tido picos até de pressão, mas eu tenho tentado não ficar tão sobrecarregada, né? Porque a gente já é sobrecarregada, agora acho que a gente está mais sobrecarregada ainda. É isso, muito obrigada. Boa noite a todas. Vamos nos cuidar, fora Bolsonaro, em defesa do SUS, em defesa da educação, adia Enem. É isso. Muito bom. Anne já está aí? Já. Então, eu estava pensando sobre aquela pergunta, né? O que fazer para amenizar a sobrecarga, né? Mental, física, de mulheres que estão em situação de isolamento social, tendo a lidar com os filhos e a rotina doméstica, cuidar de parente, enfim, que veio tudo assim num pacote só, pelo menos no estado de São Paulo, desde o dia 23 de março, né? A gente se encontra em estado de quarentena estadual. Mas como eu sou professora e estou vivendo essa realidade do EAD, conheço outros professores e conheço muitos alunos, né, e conheço um pouco da realidade da Universidade de São Paulo. No momento, para mim, para minimizar todas as formas de pressão que estão acontecendo, tanto para o corpo docente quanto estudantil, é a suspensão das aulas. Né? A gente tem mais problemas, né, mais perguntas, né, do que respostas para várias situações que andam acontecendo em relação ao ensino à distância, e a universidade continua a se negar a discutir sobre isso, e muito pelo contrário, ela
acha que enviando chips e modem para os alunos mais carentes, que não têm acesso à internet ou a computador, eu acho um absurdo ter que assistir uma aula via celular, né? Tem gente que nem um smartphone vai ter com boa qualidade para poder baixar um pacote de dados, vai solucionar. No caso das mães docentes e das alunas, né, é óbvio que a gente não está conseguindo fazer todas as atividades porque elas são intermitentes, né? Elas são interrompidas o tempo todo. O tempo todo. Eu conheço relatos de professores e professoras que estão cuidando dos seus pais, muito idosos, de idade avançada. São pessoas que também estão vivendo no isolamento social extremo, porque convivem com pessoas da faixa etária que é mais agravada com a epidemia do coronavírus. E a rotina de trabalho dessas pessoas, de dar aula e de teletrabalho, elas não mudaram. Né? E imagina para as mães solas, né? Sejam estudantes quanto professoras. E uma reavaliação, então, do cancelamento do calendário escolar do primeiro semestre, ele é urgente para justamente podermos, a partir de todas as evidências, de tudo que está acontecendo, que está vindo, né, de retorno da comunidade, da universidade, trabalhar em cima disso. Né? E a partir daí pensar num calendário de reposição de aulas para que todos sejam atingidos de forma igual e que não haja exceções ou exclusões como está acontecendo agora, porque no meu entendimento não é normal uma aluna ter que trancar uma disciplina, trancar o semestre porque tem que estar em casa cuidando dos filhos, não é normal. A gente não está no estado normal. E há um discurso que, se fosse em outro momento esses alunos também trancariam, isso está errado, porque a gente vive num momento totalmente diferente do que 30 dias atrás, né? Então, a forma que os alunos estão recebendo e a forma, enquanto docente, eu estou lidando com essas disciplinas, são formas que eu não fui contratada para isso e o aluno não passou no concurso vestibular com esse formato que está sendo dado agora, mesmo sendo emergencial. É por isso que ele deveria ser refletido, para dar condições para todos os docentes terem equipamento adequado, para os alunos tivessem equipamentos adequados. O absurdo aqui é que o aluno tem que se deslocar da casa dele para vir até a universidade para retirar o equipamento. Então, ele vai estar exposto à contaminação. Provavelmente ele vai pegar um ônibus, vai pegar um táxi, um Uber, um mototáxi, como é muito comum aqui no interior. Ele vai estar em contato com o vírus, e assim como o funcionário que vai estar disponibilizando esse equipamento. Então, assim, nesse momento, para manter uma rede, digamos assim, de apoio aos alunos, que muito aluno fica preocupado, mas aí eu não vou ter nenhum contato com a universidade, é flexibilizar as atividades, né? Não exigir avaliação, não exigir frequência, indicar livros, filmes, outras atividades, né, que não vão demover tanto tempo dessas pessoas que ou não têm condições, né, ou tem filhos em casa. E isso também ajuda os docentes, porque não é só mulheres, a gente tem vários relatos de homens que são professores na rede básica, por exemplo, onde seus filhos pequenos que estão na educação básica, primeira, segunda série, estão recebendo EAD, ele fazendo ou ela EAD para os seus alunos, né, da escola, no caso é uma escola, e ter que ensinar, ele é professor do próprio filho. Entendeu? A educação está caindo no colo dos pais também nesse momento, né? Eu ainda tenho filho em idade de creche e tenho uma bebê, então, assim, eles não têm essas atividades, né? Apenas contação de histórias e tal, que de vez em quando a creche oferece, mas eu me coloco no lugar de mães e pais que estão com filhos no ensino fundamental 1 e 2, e que estão se desdobrando para ser professor, para ser cozinheira, para ser lavadora, passadeira, enfim, de ter todas umas atribuições que antes não fazia parte dessa realidade. Então, a suspensão das aulas do calendário não vai ser por 1 ano ou 6 meses que essas crianças ou esses jovens nas universidades vai afetar a carreira deles ou a progressão na universidade, enfim.
todas as pessoas, inclusive nossos dirigentes, eles têm que ter a clareza que as coisas vão parando, estão parando, e em algum momento vai estourar essa questão da falta de acesso, dos problemas interpessoais que as pessoas têm dentro das comunidades universitárias e escolares estão tendo, porque vai chegar um momento que não vai ter mais condições de continuar assim. A gente vai começar a dar aula para alunos de luto, porque a tendência é nós perdermos as pessoas que nós conhecemos, nossos alunos perderem alguma pessoa conhecida. Já está isso acontecendo em alguns lugares, onde a gente tem informação dentro da universidade. Trabalhar num momento que está tão difícil emocionalmente, psicologicamente, requer mais cuidado, como a Vanderleia falou. Então, o autocuidado, a nossa preservação no momento, né, da saúde mental, principalmente psicológica, ela é emergencial. A gente tem que estar preocupado com isso também. Isso é a função da escola e é a função da universidade, também se preocupar com essas pessoas que fazem parte, né, dessa comunidade. Então, o meu recado fica esse. Muito obrigado pelo convite, Gurias do Juntas. É sempre bom estar aqui. Beijo e força para todos nós, a gente vai superar isso. Isso aí, muito bom, Anne. Débora? Oi. Dessa vez comecei do jeito certo, comecei apertando o microfone, tá, gente? Então, acho que as perguntas foram muito boas, muito bacanas, assim, tá tudo dentro da discussão que a gente está tendo aqui. Concordo muito com as companheiras que me antecederam em relação ao EAD. Eu acho que, de certa forma, acaba sendo um pouco problemático, né? Principalmente para mães, para pessoas no geral que não têm o acesso à internet, e mesmo que a própria faculdade disponibilize, mas o fato da pessoa ter que sair, ter que se sujeitar, enfim, a circular, né? E às vezes não tem álcool em gel, não tem máscara, não tem, enfim, os equipamentos necessários, né? A gente está vendo que está em falta aí. E mesmo assim, tem faculdade que não disponibiliza, né? Então, daí a gente vê a dificuldade, a segregação, né? E também das pessoas, né, que não tem esse tempo, né? Que além de tem mães, tem pais, tem avós para cuidar, para dar assistência dentro de casa, não tem uma certa privacidade para estar estudando, enfim. Então, acho que a flexibilização mesmo é a melhor forma, né? Indicar leitura, enfim, indicar textos, indicar atividades para que a pessoa possa fazer, mas que não tenha essa obrigatoriedade, né? Porque acaba sendo difícil, principalmente para quem é mãe, né? Principalmente para a gente. Acho que a gente acaba dependendo muito dos outros, né? Principalmente nesse momento em que a gente também não pode chamar uma pessoa para vir cuidar do nosso filho, como foi falado antes, né? E a gente não pode deixar ele em algum lugar. Então, não tem outro jeito para a gente, né? Então, a gente precisa muito contar com essa rede de apoio, né? Mas para a gente conseguir contar com essa rede de apoio, a gente também precisa que os nossos companheiros, né, estejam em quarentena também, né? E às vezes eles não são liberados do trabalho, né? Nem sempre são estudantes, né? Então, a gente acaba encontrando essa problemática também, né? E no meu caso, aqui em casa, a gente consegue muito dividir, né? Dividir as coisas com o nosso filho. Acaba tendo esse feedback muito bom, mas tem muitas pessoas que não conseguem, tem muitas mulheres que são mães solo, e acaba, enfim, tendo essa dificuldade, né? Principalmente no quesito estudo, e são prejudicadas, né? Em relação a isso, porque o tempo não é o mesmo, mas às vezes a avaliação conta da mesma forma para todo mundo, né? Mas o tempo não é o mesmo. Então, acho que a gente precisa ter mais solidariedade, né? Com o outro nesse momento, que a gente precisa muito de solidariedade, né? Então, acho que entender que as mães não... elas já ficam sobrecarregadas, então acho que a gente precisa, além da solidariedade, prestar esse apoio mesmo, né? Eu acho que existem muitas mães que estão precisando de produtos, enfim, eu acho que eu já vi também nas redes sociais muita gente prestando solidariedade. A gente aqui do Juntas em Belém também está fazendo uma campanha de arrecadação de materiais
para mulheres, para mães que estão precisando, né, desses materiais, enfim. Eu acho que isso já é um começo, né? É muito importante. E acho que a gente não tem muito para onde fugir mesmo, né? Então a gente tem que ficar em casa, tem que ficar com os nossos filhos e a gente precisa que as outras coisas sejam flexibilizadas para que a gente possa dar conta de tudo, porque a gente sabe que às vezes é missão impossível conseguir dar conta de tudo mesmo, né? Mas vai passar. É um momento aí de pandemia que a gente nunca sabe o que esperar do dia de amanhã, né? Mas a gente tem que ser muito forte, tem que resistir muito, né? Contra, enfim, tudo isso, né? E acho que mais do que nunca a gente precisa resistir contra esse governo, né? Então, o pedido de impeachment aí que foi protocolado por, enfim, por alguns deputados federais, por várias pessoas, acho que é extremamente importante nesse momento, né, que a gente assine. Inclusive, eu assinei e acho que está aí nos comentários para as pessoas também, para vocês também assinarem, né, e divulgarem para que as outras pessoas também assinem, porque no momento que a gente está aí com o presidente que a gente tem, que é extremamente responsável com as nossas vidas, a gente precisa mais do que nunca que ele saia, porque não, do jeito que está não dá para continuar. E a gente precisa ter uma segurança de que as nossas vidas importam, né? Porque pelo que a gente está vendo, as nossas vidas elas não importam, né? E a gente precisa, enfim, cuidar dos nossos filhos, a gente precisa ter segurança de que a gente não vai morrer, de que a gente vai viver, de que a gente vai ter direito à saúde de qualidade, de que, enfim, as pessoas mulheres e, enfim, mães que são profissionais da saúde, que estão na linha de frente aí contra essa pandemia, mas tem que voltar para casa para ficar com seus filhos, para aumentar os seus filhos. As que não estão podendo nem ir para casa porque tem medo de passar para a avó, enfim, ou para a mãe que já é idosa, para o pai, ou para o bebezinho, para a criança, enfim, que não estão nem podendo ter contato com os seus entes queridos nesse momento. Queria que todo mundo sentisse muito abraçado, mas que é um momento que vai passar e que a gente tem que ser muito forte, que a gente tem que ser muito resistente. Queria agradecer muito ao convite, né? Acho que essa live foi uma live muito boa e foi muito bom a gente estar vindo aqui discutir, né, sobre esse tema. Agradecer a todas as companheiras que falaram, que estão palestrando junto com a gente aqui e a todos vocês que assistiram até agora. Tá? E espero que, enfim, vocês continuem ligados na página, enfim, em tudo aí, em todas as atividades que a gente vai estar promovendo. E assinem também o pedido de impeachment fora do Bolsonaro. Muito obrigada para todas que participaram. Obrigada, Vanderleia. Obrigada, Anne. Obrigada, Débora. Acho que a contribuição de vocês fez toda a diferença para o debate. Lembrando que tanto a vida das mães, a vida das mulheres, que inclusive aumentou agora, né, o risco de violência doméstica durante esse período de isolamento. A gente precisa também criar medidas para combater esse tipo de violência, mas que tudo isso só tem uma salvação que passa por uma outra alternativa política também. Por isso, a saída do Bolsonaro é uma medida consequente com o momento para que a gente consiga travar de uma forma séria, científica, o combate ao coronavírus, mas também o enfrentamento de uma crise social e econômica que nós estamos vivendo. Então, queria agradecer aí a participação das meninas que enriqueceram muito o debate, agradecer as pessoas que estão aqui assistindo também a nossa live, que ficaram até agora, que mandaram as perguntas, participaram, e avisar que a nossa próxima live vai ser daqui a 15 dias,